Bem-vindo a essa aula. Eu sou o Ricardo Cavaleri e vou te falar aqui sobre 3 questões muito importantes que você precisa saber antes de pensar em trocar a embocadura do seu cavalo. E no final você será capaz de resolver grande parte dos seus problemas com o seu cavalo e ainda vai ter a oportunidade de se tornar um expert nesse assunto, aprender como escolher a embocadura ideal para o seu cavalo, quando trocar e identificar se o problema está ou não na embocadura. Eu decidi fazer essa aula para ajudar todas as pessoas que têm dificuldades na hora de escolher a embocadura ideal para o seu cavalo. Independente se você é um amador ou profissional, homem ou mulher, jovem ou adulto, ou ainda que modalidade você pratica. Fiquem aqui até o final da aula que vocês nem imaginam o que eu preparei para vocês. Bom pessoal, eu gostaria de falar com vocês sobre causa e efeito. Porque na maioria das vezes, quando as pessoas trocam a embocadura dos seus cavalos, elas estão tratando o efeito e não a causa. Mas como assim, Ricardo? Por exemplo, sabe quando você tem uma goteira na sua casa e você coloca um balde embaixo? Quando você faz isso, você está tratando o efeito e não a causa. Para você tratar a causa, você tem que arrumar o telhado. Pessoal, eu tenho 28 anos de experiência com cavalos. Eu ministro o curso há mais de 20 anos. Já tive a oportunidade de lidar com cavalos em 3 países diferentes. E hoje eu posso te afirmar que em 95% dos casos, quando vocês trocam as embocaduras de um cavalo, vocês estão tratando o efeito. É por isso que não conseguem ter bons resultados. E hoje eu vou ensinar para vocês a identificar e solucionar 3 causas que vão te ajudar a ter mais controle sobre o seu cavalo, a economizar tempo, dinheiro, aumentar seus resultados e, é claro, em primeiro lugar, vão aumentar o seu bem-estar e do seu cavalo. Bom, a primeira causa que a gente vai falar é odontologia. Nós vamos falar sobre a relação de odontologia e embocaduras. Nesse tema você já vai entender o quanto de dor você pode estar causando para o seu cavalo e o pior, quanto mais embocaduras você trocar, maior será o problema. Além disso, você vai entender o quanto tempo e dinheiro você vai economizar se assistir essa aula. O segundo assunto é: quando é a hora de colocar ou trocar a embocadura no seu cavalo ou no seu potro? Essa é outra causa de muitos problemas para você e para o seu cavalo, pois se você não sabe a hora certa, pode perder meses de trabalho bem feito. A terceira causa que vamos falar é como fazer essa troca. Mas como assim, Ricardo? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, tá? E vou te contar de um caso que aconteceu comigo, onde eu perdi muito dinheiro, muito tempo, perdi a chance de ganhar um carro zero e o pior de tudo, eu perdi um cavalo top de esporte que depois não servia nem para passear. E tudo isso por não saber fazer a troca da embocadura. Então pessoal, se vocês acham que o que eu falei até agora fez sentido para vocês, compartilhe o link dessa aula que está aí abaixo para o maior número de pessoas possível, ok? E não esqueçam de deixar os seus comentários abaixo, que assim que terminar a aula eu vou estar respondendo cada um de vocês. Bom, eu sei que tem gente aí que não me conhece e deve estar pensando que quem é esse cara para falar com tanta certeza sobre embocaduras. Então eu vou contar aqui para vocês que não me conhecem, um pouco sobre a minha história e como eu adquiri tanta experiência sobre embocaduras. Desde que me entendo por gente, eu sempre quis ser veterinário, e só para vocês terem ideia do quanto eu já era louco por animais, com mais ou menos 5 anos de idade, eu pedi aos meus pais que me arranjassem um estágio em uma clínica veterinária. E eu perturbei tanto eles que minha mãe conseguiu convencer uma veterinária a me deixar acompanhar os trabalhos durante as minhas férias. Nessa época eu morava em um apartamento e ter bicho para mim sempre foi uma grande dificuldade. Mas mesmo assim eu tive no apartamento passarinho, codorna, cachorro, gato, peixe, tartaruga, coelho, tive pintinho, hamster, até um sagui eu tive. Tudo isso enquanto eu ainda morava no apartamento. Mas é claro que eu não tive todos eles ao mesmo tempo. E em 1991 meus pais se mudaram para Limeira, no interior de São Paulo. E lá eu conheci uma amiga que tinha cavalos e um dia ela me convidou para andar em um dos cavalos do seu pai. Embora eu tivesse muito medo, eu aceitei e ali nasceu a minha paixão por cavalos. Logo depois nós mudamos de lá e viemos morar em Taubaté, onde eu resido até hoje. Aqui, para minha felicidade, nós viemos morar em uma casa bem grande, praticamente uma chácara. Então conheci muitos amigos que tinham cavalos e logo consegui comprar minha primeira égua. Claro que ganhando meio salário mínimo eu não conseguiria comprar, mas aí eu fiz um rolo, onde dei um pouco de dinheiro, um relógio, uma bicicleta e um Walkman em troca da égua. Para quem não sabe o que é o Walkman, nós vamos colocar uma imagem aí para vocês, tá bom? Bom, então eu peguei minha égua, cheguei na porta da minha casa e quando minha mãe saiu no portão, eu me lembro até hoje, ela perguntou o que eu ia fazer com esse cavalo. E eu respondi para ela: mãe, eu comprei. E ela me falou assim: Ricardo, você tá ficando louco? Daí pra frente, eu vivi quase 8 anos como amador. Para quem não sabe
qual a diferença entre amadores e profissionais? O amador é aquele cara que ele não tira sustento da sua família do cavalo, tá vivendo do cavalo. E o profissional é aquele que tem como fonte de renda principal o cavalo. Então assim, não tem como a gente dizer que os amadores sabem menos que os profissionais, que tem amadores que têm um grande nível, né, de competição, competem muito bem, de igual, fazendo, quando é em provas de tempo, eles fazem os mesmos tempos que os profissionais, porém, eles não vivem, não têm como atividade profissional principal o cavalo. Bom, e foi nessa época que os primeiros grandes problemas com as embocaduras começaram a aparecer. E que tipo de problemas eu tinha? Bom, eu comprava um cavalo, não sabia qual embocadura ele usava, ou quando o próprio dono me indicava, eu comprava uma igualzinha, mas o meu cavalo não obedecia como ele obedecia o dono antigo, né? Aí eu ia lá, o que eu fazia? Comprava outra embocadura, gastava dinheiro e os problemas continuavam os mesmos. Mas teve uma situação muito grave que aconteceu que me fez repensar tudo isso. Quando eu tinha mais ou menos 16 anos, um grande amigo, o saudoso Sérgio Marton, me levou para comprar um cavalo em um aras, e essa época eu nem imaginava que teria condições de comprar um cavalo em um aras. Mas ele falou: Ricardo, eu sou amigo do criador, eu converso com ele para facilitar a compra para você. E aí nós fomos e eu comprei meu primeiro cavalo registrado. Era um cavalo manga larga alazão, grande, fazia provas funcionais, enduro, e ele já estava qualificado para a final de uma prova funcional valendo um carro 0 km. Depois que eu comprei, eu levei ele para a hípica e eu já sabia qual freio ele usava. Mas ele começou a ficar pesado de boca e eu resolvi ouvir alguns conselhos, né? Sendo que alguns diziam: não troque o freio, outros falavam: troque o freio do seu cavalo, coloque um bridão nele. Mas nenhum deles me explicavam o porquê de maneira convincente, se eu deveria trocar ou não essa embocadura. E foi aí que um dia eu resolvi treinar esse cavalo de bridão, né? E esse cavalo disparou comigo e, para piorar a situação, a cerca da pista da hípica era nova. Então o cavalo não estava acostumado. Era uma cerca bem alta, com muitos fios de arame e sem régua, não tinha régua, era só arame. Bom, eu acho que ele não enxergou a cerca e bateu de frente na cerca. No que ele bateu, ele caiu sentado e se levantou novamente. Aí eu desci para ver se ele tinha se machucado, e quando eu olhei a boca desse cavalo, ela estava cheia de sangue. Naquele momento eu me senti o pior cara do mundo. Eu fiquei inconformado de ter machucado meu cavalo daquela forma. E olha, eu nem imaginava tudo que eu perderia por causa de não saber fazer a troca da embocadura. O resultado disso foi que na hora da batida o bridão bateu na cerca de arame e fez um grande corte na boca dele. Cortou o assento e a parte de fora dos lábios. E além da dor que meu cavalo sentiu, ainda tive que gastar um dinheirão com o veterinário. Levou meses até ele se curar e eu perdi a chance de competir com ele na prova do carro. Bom, esse cavalo ficou com uma baita cicatriz na boca e devido ao trauma ele nunca mais voltou a ser um bom cavalo, nem de passeio, quanto mais esporte. Vocês conseguem entender a gravidade da coisa? O que a minha falta de conhecimento causou de sofrimento para esse cavalo para mim? É isso que realmente eu não quero que aconteça com vocês. Depois disso eu decidi aprender mais sobre o assunto para que isso nunca mais acontecesse. Então eu busquei conhecimento com alguns profissionais aqui da região através de cursos. E comecei a entender um pouco mais. E por volta de 1996 eu fiz um curso que iria mudar assim, o meu conceito sobre cavalos. E foi com Jango Salgado, no Sindicato Rural de Jacareí. Esse curso teve extrema importância, pois até aquele momento eu ainda era inconformado com a maneira violenta e falta de didática de ensino das principais pessoas que eu conhecia no meio do cavalo. Mas ali eu tive a confirmação de que existia uma maneira de ensinar sem violência, usando um bom método, boas técnicas e, acima de tudo, entendendo conceitos. Depois disso eu comecei a treinar e domar meus próprios cavalos e me apaixonei pela modalidade rédeas. Mas eu achava impossível um dia eu me tornar um cavaleiro profissional. Então eu decidi experimentar o rodeio. Eu montei em touros por mais ou menos 2 anos. Tive algumas fases boas, entrei em algumas finais, mas eu nunca fui muito talentoso. Além do mais, eu me machucava muito. Porém, foi nessa época que eu melhorei muito o meu equilíbrio para montar. E isso fez toda a diferença quando falamos de embocadura. E foi então que em 1999 eu recebi a proposta para gerenciar e ser treinador de uma hípica. E finalmente eu consegui virar profissional do cavalo e comecei a fazer cursos com os melhores treinadores, principalmente da modalidade de rédeas. Eu tive o privilégio de aprender com grandes nomes como o Eduardo Salgado, Doug Milham, que foi um mentor de grandes nomes da rédea aqui do Brasil. Fiz curso com Franco Bertolani, Xande Ramos, entre outros brasileiros e americanos. E só para vocês saberem, eu gosto muito dessa modalidade,
porque vejo que é preciso um entendimento muito profundo do cavalo para ter bons resultados em prova. Mas como eu estava começando, durante meus próximos 10 anos eu domava cavalos de passeio, treinei e apresentei cavalos em prova de andamento, 3 tambores, laço em dupla, timpane, e sempre mantinha um cavalo treinando e aprendendo sobre rédeas. Em 2007 eu recebi um convite meio que de última hora de um grande amigo meu, o Gabriel Salgado, que hoje reside nos Estados Unidos, e que além de um grande amigo, com certeza um dos melhores profissionais do laço em dupla que eu conheço, para correr o Campeonato Carioca de Rédeas. E nessa época eu montava um cavalo que comprei ainda potrinho e foi o primeiro cavalo que eu fiz o treinamento de rédeas até o fim. E que sinceramente por muitas vezes foi motivo de risos por onde eu passei, pois ele não tinha nenhuma condição especial para ser um bom cavalo de rédeas. Mas eu topei o desafio e a proprietária dele também, então fui correr o Campeonato Carioca e para minha surpresa voltamos da nossa primeira prova com o troféu de segundo lugar. Com certeza esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Bom, eu terminei esse campeonato empatado de nota em primeiro lugar com outro competidor da minha categoria, que na época era principiante aberta, me classifiquei para o Nacional e ainda tive mais um segundo lugar em uma prova feita aqui no Vale do Paraíba. Então chegou o dia da final e eu estava bem classificado, mas no dia da prova, mais uma vez resolvi mudar a embocadura do meu cavalo. E por incrível que pareça, esse cavalo fez a pior prova da vida dele. Ele correu mais do que devia, perdeu o pé no circo e eu perdi definitivamente a chance de ficar entre os melhores daquele ano. E terminei o campeonato nacional acho que em sexto ou sétimo, nem me lembro bem. Eu me lembro que o caminho de volta para casa foi o mais longo que eu já percorri até hoje, pois mais uma vez eu tinha pago um preço muito alto pela falta de conhecimento sobre embocaduras. Talvez esse não tenha sido o principal motivo, mas com certeza contribuiu muito para o que aconteceu. Mas no geral esse foi um ano incrível, eu tive bons resultados em todas as modalidades que eu fiz, tá? E depois disso eu continuei treinando cavalos profissionalmente e ministrando cursos presenciais. Fui um dos representantes do Brasil no Chile em um grande evento do país e também iniciei outros negócios relacionados a cavalo. E foi onde eu fundei o site Vale Shop Rural, que no momento está sendo reestruturado de site de anúncios para um site de vendas de equipamentos e acessórios para cavalos e cavaleiros, onde o nosso foco principal são as embocaduras. E a Cavalé Produções, que é uma produtora de audiovisual especializada em cavalos, e graças a Deus temos como nossos clientes as maiores leiloeiras, e criadores de cavalos do Brasil em diversas raças, com destaque aí para os cavalos da raça brasileira de piso. Aí pode ser que alguns de vocês podem estar pensando, o Ricardo está fazendo esse vídeo só para a gente comprar embocadura na loja dele. Tá errado. É totalmente inverso disso, tá? A minha missão aqui é te falar sobre 3 causas que você precisa saber antes de sair comprando embocaduras para o seu cavalo. Ou seja, depois desse vídeo talvez você pare de gastar dinheiro à toa com embocaduras e de fazer o seu cavalo sofrer sem necessidade. Essa realmente é a minha missão aqui com vocês, tá? Quem trabalha comigo e quem são nossos clientes sabe que nossa missão antes de vender é orientar, nem que para isso a gente perca a venda. Por causa da loja, eu conheço pessoas de vários estados diferentes com dúvidas na hora de comprar suas embocaduras. E quando elas pedem minha sugestão, eu faço algumas perguntas para essas pessoas. E aí eu percebo que em mais de 90% dos casos, a troca da embocadura não vai ser a solução, tá? Então depois que eu converso com esses clientes, na maioria das vezes eles entendem e acabam nem comprando nada naquele dia. Mas eles se tornam verdadeiros amigos aí e eu cumpro, a minha missão. Hoje, pessoal, eu trabalho com a produtora, a loja virtual e ainda ministro cursos presenciais sobre doma, manejo, treinamento de cavalos. Eu treino meu próprio cavalo e devo estar abrindo aí algumas vagas de treinamento para cavalos de cliente em breve, tá bom? Bom, agora vocês já conhecem um pouco da minha história. Podemos começar a aula? Então, só para reforçar, nessa aula nós vamos estar falando sobre 3 causas muito importantes que vocês precisam saber antes de pensar em trocar a embocadura do seu cavalo. A primeira causa que vamos falar é da relação odontologia-embocaduras, e é por não entenderem desse assunto que surge o primeiro erro que as pessoas cometem ao trocar a embocadura. Embora eu não seja um dentista de cavalo, eu acompanho um grande amigo, o Dr. Gustavo Araújo, que é um excepcional dentista de cavalos, inclusive eu já palestrei com ele no Congresso Horseman Show de 2018, tratando exatamente desse assunto. Inclusive eu quero aproveitar para agradecer e deixar um grande abraço para o Leonardo Feitosa e a sua equipe por ter me cedido um espaço no Congresso nesses últimos anos. Então bora para a aula? Para ficar claro para vocês, eu vou falar primeiro sobre os efeitos. Problemas que relacionamos às embocaduras e na maioria das vezes não são. E depois eu falo sobre a causa.
Ou seja, o que você deve fazer para realmente resolver esse problema. O primeiro efeito é quando o seu potro ou cavalo, mesmo usando uma ferramenta no focinho, como Hexmore, Side Pull ou Cabresto, tem reação quando você puxa as rédeas. Isso pode estar acontecendo porque mesmo antes de iniciar a doma do seu potro, ele já possui pontas de esmalte dentário, que ficam nas laterais aqui dos dentes. Então quando você puxa as rédeas dessas ferramentas que estão no focinho do seu cavalo, elas vão encostar na lateral da boca e comprimir os lábios contra as pontas, tá? Ou seja, seu cavalo ou potro vai aprender a reagir mesmo antes de receber a primeira embocadura. Então para a gente tratar a causa, temos que chamar um dentista para fazer o check-up antes de colocarmos a primeira embocadura do seu cavalo ou do seu potro, tá? Agora fica um alerta, se você deixar seu potro ou seu cavalo muito tempo sentindo dor, ele pode se acostumar a reagir e vai demorar muito mais tempo para ele perder esse trauma, mesmo após o tratamento dentário, tá? Mas como assim, Ricardo? É que às vezes o seu cavalo passa tantas vezes por aquela dor que ele cria um reflexo, mesmo quando ele deixa de sentir a dor, tá? Por exemplo, você toma um tapa todo dia quando passa perto de uma determinada pessoa e reage com outro tapa. E você faz isso durante meses e anos, e um dia essa pessoa simplesmente te estende a mão e você solta um tapa nessa pessoa. E aí você pode estar pensando, mas Ricardo, o tratamento odontológico é muito caro, eu não tenho dinheiro. E é aí que você se engana. Hoje um tratamento odontológico custa cerca de R$350. Agora quanto custa uma embocadura? Hoje você acha embocaduras no mercado de boa qualidade com valores entre R$120 e R$400 as importadas, né? Então se você precisar trocar 3 embocaduras, quanto você vai gastar? Fora que quanto custa o bem-estar do seu cavalo? E quer mais um motivo? E se o problema dental fizer o seu cavalo emagrecer? Quanto custa você ter que fazer um tratamento para engordar novamente o seu cavalo, fora a comida, você vai ter que dar mais. Viram como não é caro? Então pessoal, quanto mais rápido você fizer um check-up no seu cavalo, melhor vai ser, tá? O próximo efeito acontece nos cavalos de 4 a 5 anos e tem reações quando você mexe na embocadura. Essa fase é quando eles estão ou deveriam estar terminando de trocar os dentes de leite. Mas às vezes eles não caem naturalmente, ou seja, eles ficam retidos, causando incômodo. E isso só tende a aumentar com o contato da embocadura. Isso também vai atrapalhar muito na mastigação. Esse é mais um caso onde a troca de embocadura não adiantaria. Outro efeito é quando seu cavalo começa a pesar e ficar duro de boca e muitas vezes ele pode ranger os dentes. Esse é um caso que aconteceu com esse cavalo que eu tenho hoje. E durante o tratamento ele começava a ranger os dentes, começava a pesar na embocadura, ele puxava minha mão para baixo. Eu via que ele se mostrava irritado e cheguei até a tentar treinar ele de bridão, mas ele ficou pior ainda. Então eu chamei o Gustavo e após o tratamento ele me deu um diagnóstico que batia com tudo que eu sentia durante o treinamento, tá? Nós gravamos esse tratamento e eu vou colocar aqui o vídeo para vocês verem o que meu cavalo estava passando. Bom, Gustavo, o que você achou dentro da boca do cavalo? Como é que foi? O que tinha de diferente lá? Tá bom, no caso desse cavalo, houve uma disputa de desgaste entre dentes, o dente superior com o dente inferior. Então quando você olha o cavalo com a boca aberta, a gente nota que tinha uma onda, a gente costuma chamar de onda, tá? Que principalmente os últimos molares superiores desgastaram a dentição inferior, os molares inferiores. Isso formou uma onda na oclusão do dente desse cavalo. Essa foi uma coisa importante. A segunda coisa é que a gente chama de rampa, tá? O último molar inferior, parte dele não tem contato com a dentição de cima. E isso começou a formar uma rampa, uma ponta, tá? Virado para cima. E no fundo da boca a gente não tem espaço. Então essa ponta começa a lesionar, a causar úlcera na mucosa do fundo da boca, tá? Nessas duas coisas, o cavalo tem a tendência a reagir na embocadura. Ele tem dificuldade normalmente de flexionamento, tá? Quando você posiciona ele, você não tem o deslocamento natural da mandíbula, tá? E devido a esse degrau e a essa ponta que acaba cutucando o céu da boca dele, o fundo da boca dele, tá? Então o cavalo costuma reagir. E uma outra coisa, um detalhe importante desse cavalo, e aí você monta nele, pode até estar confirmando isso, né, se isso acontece. Ele tinha um sinal no segundo premolar superior de desgaste por embocadura.
Então provavelmente ele estava mordendo a embocadura, segurando a embocadura com o dente para evitar que ela se movimente dentro da boca e acabe causando dor devido a esses problemas dentais, entendeu? Então essas são as duas coisas importantes que tinham na dentição dele. Eu realmente vejo durante o treinamento que em uma determinada hora ele começa a mastigar mesmo o freio e rangir, tentando segurar o freio. E eu percebo também que, principalmente quando a gente espina ele para a direita, ele entorta a cabeça, né? Então isso tem... Sim, com certeza. Tem total fundamento das reações que ele está tendo no treinamento em relação ao problema dental que ele tinha. Tá? Mas agora com uma solução aí, creio que 100%, espero que ele melhore aí nos dias para frente aí no seu trabalho. Bom pessoal, vocês viram que judiação? Só para vocês entenderem, quando você pede para o seu cavalo ceder a nuca, acontece um deslocamento da mandíbula. Igual a gente. Faz um teste aí agora, ó. Fica com a cabeça reta. Agora encosta bem seus dentes de baixo nos de cima. Mas não precisa fazer muita força não. Agora você começa a baixar e levantar a cabeça. Assim, ó. Você conseguiu perceber que quando você baixa sua cabeça, a sua mandíbula se desloca para frente e quando você levanta ela se desloca para trás? Então veja bem, quando acontecia esse deslocamento, o gancho que vocês viram na imagem cutucava o fundo da boca dele, que chegou até perfurar. E ele nem reagia tanto, né, coitado, mas ele mordia a embocadura para tentar tirar a ação da embocadura. Depois do tratamento, esse cavalo melhorou muito e eu coloquei um bridão nele para testar e agora ele está treinando bem de freio ou de bridão. Então fica aí mais um efeito que pode ser curado com um tratamento odontológico, tá joia? E o próximo efeito que vamos falar agora é quando o seu cavalo começa a levantar a cabeça, quando você aciona a embocadura. Isso pode estar acontecendo por causa do dente do lobo, pois ele fica muito próximo ali ao assento ou das barras, né? Que é o lugar onde fica repousado o freio dentro da boca dos cavalos. Então toda hora que você aciona os freios ou o bridão, ele pode estar tocando naquele dente e causando dor. Uma curiosidade é que uma certa vez o Gustavo foi fazer o dente de uma potra que eu estava treinando. E ele extraiu o dente do lobo dela, que ainda nem tinha aparecido, ele não tinha eclodido ainda. Ou seja, ele estava ali bem pequeno, provavelmente ela devia estar sentindo algum desconforto, né? Porém uma pessoa normal nunca conseguiria ver isso. Por isso que é a importância da gente estar pedindo, né, chamando um especialista. Agora nós vamos para a segunda causa. A segunda causa é saber quando é a hora certa de colocar ou trocar a embocadura do seu cavalo ou do seu potro, tá? Quem já ouviu falar essa frase? Quem escolhe a embocadura é o cavalo. Ou quem me diz se está na hora de trocar a embocadura é o cavalo. Tá ok, eu concordo com isso. Porém, se você não sabe qual o seu objetivo com aquele cavalo, ou se você não entende em que estágio de treinamento ele está, será que você vai conseguir saber quando ele vai estar te dizendo isso? Bom, eu gravei uma aula na prática para você entender essa questão, dá uma olhadinha aí, eu vou te explicar o que eu penso sobre treinamento de potros e depois a gente volta a falar sobre isso. Quando eu acho que é a hora de colocar a primeira embocadura no meu potro, tá? Eu inicio eles no focinho ou com cabresto, Requimor ou até o side pull, mas eu quero que vocês entendam qual é o ponto que eu acho que ele está pronto para receber a primeira embocadura dele, tá? Lembrando que esse é o meu método de trabalho e que eu achei que depois que eu comecei a fazer dessa forma, eu tive muito mais resultados bons com meus cavalos e vários problemas que eu tive com eles quando eu fazia eu não esperava esse tempo, apareciam e agora eu não tenho mais esses problemas, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero é saber se eu tenho controle da velocidade do meu cavalo. Eu não estou falando controle de velocidade de prova de rédeas, estou dizendo se eu tenho controle do passo, dos 3 andamentos do meu cavalo, do passo, ou seja, se eu ponho esse meu cavalo para andar e ele se mantém ao passo, sem eu precisar ficar segurando ou tocando demais. Lembrando que eu sempre prefiro empurrar um pouquinho o meu cavalo do que segurar. Eu quero saber se eu coloco esse cavalo meu no trote e ele se mantém ao trote, sem eu precisar ficar empurrando ou segurando. Eu quero saber se eu coloco o meu cavalo para galopar e eu solto a rédea e ele se mantém galopando
sem aumentar mais do que eu quero ou sem diminuir, ok? O segundo controle que eu quero ter é de direção. Então eu quero saber se nos 3 andamentos, passo, trote e galope, eu consigo levar ele para onde eu quero, basicamente direita e esquerda. Então, ao passo eu quero saber se ele está leve, eu viro para a direita, quero saber se ele vai reto quando eu solto, quero saber se ele vai para a esquerda, movendo sempre mais à frente do que a traseira, quero saber se quando eu solto ele está alinhado, se ele está reto. Eu quero saber se no trote é a mesma coisa. Eu quero poder levar o meu cavalo para a direita, voltar a mão no meio, quero que ele se mantenha reto. Quero poder levar o meu cavalo para a esquerda e reto. E quero que ele se mantenha no mesmo ritmo do trote. Quero poder fazer isso no galope. Quero colocar ele no galope. Quero poder soltar bem as rédeas e saber se ele não quer aumentar mais do que eu quero ou vai ficar diminuindo. Quero saber se eu consigo conduzir para a direita com leveza. Aí eu posso trocar a mão dele aqui agora e saber como é que ele está para a esquerda, se ele está com leveza, com ritmo. Se eu percebo que ele quer diminuir um pouco o galope na hora que eu estou virando, eu procuro manter o ritmo, que aí eu vou ter um cavalo virando mais leve. Agora o que eu quero saber, como é que meus cavalos estão parando no cabresto. Eu não quero que meus na verdade, aqui a gente está falando de potros, então eu não quero que meus potros estejam esbarrando, tá? Não quero nada assim de forte, eu só quero que ele esteja parando com leveza, tá? Leveza na rédea, eu quero começar a tirar a folga da rédea e quero que ele entenda que é para parar, tá? Então eu faço isso ao passo, trote, galope, para entender se realmente ele nos 3 andamentos ele está entendendo isso, tá? Então vamos fazer ao passo. Eu vou deixar assim, eu vou até exagerar aqui no jeito de pegar a rédea, vou deixar bem aqui na ponta do dedo para vocês verem, para conseguirem, né, entender se realmente ele está leve ou não, tá? Então eu toco para frente, ao passo. Tiro aqui a folga da rédea, ele parou, ótimo. Vamos fazer a trote. Mesma coisa. Ótimo. Vamos fazer no galope agora. Ótimo, mesma coisa. Muito bom, tá? Se eu tiver um potrinho fazendo isso no focinho, tá bem legal. E agora só faltou uma coisa, o recuo. Eu quero ter um potro indo para trás de maneira suave, não importa quantos passos, mas que ele dê 1 ou 2, mas que sejam bem suaves, para mim é o suficiente. O que é suave? É que ele venha caminhando com as mãos soltas e quando eu pedir eu consigo, o primeiro contato que ele receba no focinho ele já entenda e comece a vir para trás, tá? Ó, vou fazer com esse cavalo, não estou usando mais nada, somente o cabresto, ó. Tô só com 3 dedos na rédea aqui, soltei, tá? De novo, ótimo, soltei. Eu percebo que quando o cavalo ele recua muito obrigado, quando a gente tem a mão muito pesada, é comum a gente ver alguns cavalos que vêm com a mão arrastando para trás. Ao invés de ele levantar e caminhar, ele vem se arrastando inteiro com a frente dura. Então é importante a gente perceber
se o nosso potro está caminhando mesmo e está vindo para trás com real intenção de ir para trás, tá bom? Então esses são os exercícios básicos assim que no meu potro na fase, né, de doma, quando está começando a doma, quando ele está fazendo tudo isso é que ele está me dizendo, ó, tô pronto para receber uma embocadura. Então pessoal, voltando aqui, esses são os objetivos que eu tracei no meu treinamento e que vão me dizer que o potro está pronto ou não para receber a próxima embocadura. No caso de cavalos mais velhos, eu treino da mesma forma. Quando eu pego um cavalo já treinado com um tipo de problema, quase sempre eu volto ele para um bridão, traço um objetivo para a fase de treinamento que ele se encontra, e assim que ele estiver fazendo os exercícios com leveza e sem resistência, eu coloco um freio que me permita ir para o nível, né, para o próximo nível. Aí você pode me perguntar, mas Ricardo, por que você não continua usando o bridão? Se ele está bem, né, se ele está indo tão bem aí no bridão. E aí eu falo novamente para você sobre o objetivo. Se o meu cavalo for de alguma modalidade, por exemplo, hipismo ou prova de andamento, que exigem contato constante com a boca dele, eu posso manter o bridão. Porém, em muitas modalidades não são assim. E eu preciso ter uma embocadura que me permita ter mais ação na hora da condução desse cavalo. Outro fator é que os cavalos tendem a desensibilizar das embocaduras. O que é isso? Quando você coloca um relógio pela primeira vez, ele fica te incomodando durante um tempo, né? Mas logo você nem lembra mais que ele existe, tá certo? E as pessoas que a gente vê também que usam óculos, né? Quantas vezes a gente vê uma pessoa procurando o óculos e o óculos está no rosto dela? Isso acontece porque ela desensibilizou, tá? Com o cavalo é a mesma coisa. Isso acontece com sela, com barrigueira, que na primeira vez que a gente coloca ele fica muito incomodado, mas depois isso vai passando e ele vai desensibilizando. Quem já colocou a primeira vez uma caneleira num cavalo ou algum tipo de protetor, sabe que ele sai andando, né, levantando as patas como se ele estivesse nadando. E daqui a pouco ele se acostuma e ele volta a andar normalmente. Não é assim? E com as embocaduras acontece a mesma coisa, tá? Chega um certo momento que ele se acostuma tanto com aquela embocadura que começa a desensibilizar, pesar na embocadura. E é aí que ele me diz que está na hora de trocar a embocadura, pois eu prefiro manter minhas mãos leves e usar uma embocadura com um pouco mais de ação. O que eu quero deixar claro para vocês é que se você não tem um objetivo e um método claro de treinamento, fica difícil você entender quando é a hora certa de fazer a troca. E principalmente, seu cavalo deveria conseguir fazer todos os exercícios básicos do seu treinamento com qualquer tipo de embocadura. Tá ficando claro isso para vocês? Se tiverem dúvidas, vão deixando aí embaixo nos comentários que depois eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? E agora nós vamos para a terceira e última causa, que é como fazer essa troca. Como assim, Ricardo? Não adianta nada você saber o nome de todas as embocaduras, as ações, a hora certa de trocar, se você não sabe como fazer a troca. Tanto em potros como em cavalos que estão acostumados com um certo tipo de embocadura há muito tempo, se você resolve mudar bruscamente a embocadura, pode ter grandes problemas e acidentes graves, como foi o caso que eu contei para vocês do meu cavalo lá no início da aula. Eu fiz uma aula sobre isso também, para te mostrar na prática como eu faço essa troca de maneira gradativa, de maneira que meus cavalos nem percebam essa mudança, tá? E assim eu não corro esses riscos, pois aquele foi apenas um dos casos onde tive problemas nessa hora. Para vocês, na prática aqui, como é que eu faço a troca da embocadura. Como eu disse para vocês, muitas vezes você sabe a hora de estar trocando a embocadura, sabe qual embocadura o teu cavalo precisa usar aquela hora, mas não sabe como fazer essa troca. Eu tive muito problema com isso também e desenvolvi esse método e que acabou com meus problemas nessa hora de transição de um tipo de embocadura ou ferramenta para outra, tá? Então o que eu indico para vocês é que a gente, na época que, vamos dizer que esse aqui a gente está fazendo a simulação como se ele fosse um potro, né? Então meu potro está na fase de cabresto, né? Eu já mostrei para vocês o que eu quero nessa fase. E a próxima fase agora é colocar o bridão. Como eu faço? Eu vou colocar o bridão por baixo do cabresto, tá? No meu cavalo. Vou ver se está tudo certinho aqui, conforme eu já expliquei para vocês. Vou ver se está na medida certa. Aí eu venho com o cabresto e ponho por cima da embocadura.
não vamos esquecer o detalhe que as rédeas estão atadas no cabresto, tá? O bridão está na boca só para ele se acostumar. Eu vou fazer esse trabalho dessa forma, com as rédeas atadas no cabresto, durante alguns dias, até que o meu potro ele aprenda a relaxar com esse bridão na boca. Ele fique com a boca fechada e o bridão parou de incomodar ele, tá? Quando ele me mostra que ele está tranquilo e bem calmo já com o bridão na boca, que isso já não está fazendo diferença durante o treinamento, depois no final do treino daquele dia, eu vou pegar essa rédea, vou descer e vou atar ela no bridão. E aí, o que eu vou fazer com o meu potro? Eu vou fazer exatamente o que ele já sabe fazer com o cabresto. Eu não vou pedir nenhum exercício diferente para ele. Eu vou deixar tudo fácil para ele. Sempre que eu deixar fácil para o meu potro, eu vou deixar para mim também, né? Se fosse de um bridão para um freio bridão, seria da mesma forma. A única coisa é que eu ia ter que tirar um e colocar o outro. Eu ia trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Mas o que eu faria? Eu treinaria, se ele fosse um potro de bridão que iria para o freio bridão, eu treinaria esse potro normalmente, fazendo tudo que ele está apto a fazer para aquela fase do treinamento. E no final, quando eu fosse desaquecer, acabou o treino, vou desaquecer. Para quem não sabe desaquecer, é um termo que a gente usa para fazer o cavalo, depois que ele se cansou e treinou, a gente caminha normalmente com esse cavalo ou até trota para ele voltar com a respiração e batimentos cardíacos ao normal, antes da gente levar ele para a cocheira, tá? Isso para evitar um monte de problemas que ele pode ter de saúde, tá? Então a gente nunca deve terminar o treino do nosso cavalo com ele batendo muito forte, respirando muito forte, com batimento cardíaco muito acelerado. Então a gente faz esse desaquecimento. Então essa é a hora que eu uso para estar fazendo a troca da embocadura. Então eu desço do meu cavalo, nesse caso aqui nos meus potros, quando eles estão no focinho, eu venho aqui, troco a rédea de lugar, monto de novo e saio para caminhar, simples assim. E aí eu posso guiar ele devagarinho para a direita, para a esquerda, eu posso fazer alguma coisinha bem simples para ele, mas não como trabalho. Eu estou realmente desaquecendo o meu potro, tá? Você vai ver que se você fizer dessa forma, de forma gradativa, ele nem percebe a diferença de uma coisa e da outra, praticamente. E quando você vai ver, daqui a 2, 3 dias, alguns animais, já no segundo dia, eu já faço essa troca um pouco antes. Às vezes no meio do treino, eu já troco a rédea de lugar. Então praticamente fica imperceptível para eles. Mas lembra que eu nunca peço nada novo para eles no começo, nos 2, 3 primeiros dias, com uma embocadura nova, tá? Não é quando eu troco de um bridão para outro bridão isso, tá? É quando eu troco uma ferramenta que está no focinho, que é de uma ação totalmente diferente do que está dentro da boca. Ou de repente eu troco uma ferramenta de ação que nem os bridões, que vai para uma ferramenta que é um freio bridão, que tem ações totalmente diferentes. Então, na minha experiência, os meus animais tiveram muito mais problema quando a gente trocava de ferramentas assim, que tem ações muito diferentes, né? Se você troca de um bridão D para um de argola, a diferença não é tão grande, né? Então você consegue pedir mais coisas, mas quando a diferença é muito grande dos pontos de ação, eu sugiro que você faça assim em gradativo, que você não vai ter problema, tá? É lógico que tem cavaleiros hoje muito experientes que já fazem isso muito mais rápido, já tem mais sensibilidade. Então isso não é uma regra, tá? Mas é a maneira assim que eu achei mais fácil de estar fazendo tudo isso de maneira tranquila e sem ter reação ruim do meu cavalo. Bom pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês como fazer a troca da embocadura de maneira gradativa. Lembrando que isso não é uma regra, mas essa foi a melhor maneira que eu encontrei para não ter mais problemas na hora da troca da embocadura, tá? Nos meus cavalos. Nós chegamos ao final da aula e como esse é um assunto muito extenso, é impossível ensinar tudo aqui. Por isso eu quero falar para vocês de um projeto onde eu vou me comprometer em tornar você um expert sobre embocaduras em apenas 2 meses. Esse é um projeto onde eu vou me comprometer a levar você que está em qualquer nível, tanto amador ou profissional, você que é homem, mulher, jovem ou adulto, ao mesmo nível de entendimento sobre a embocadura dos melhores profissionais do Brasil, das mais diversas modalidades. O que você acha de nunca mais ficar gastando tempo e dinheiro à toa com embocaduras erradas?
melhorar o desempenho do seu cavalo e principalmente proporcionar bem-estar a você e ao seu cavalo. E para isso eu desenvolvi um curso onde eu vou te ensinar um método passo a passo para você que cansou de ter problemas e gastar tempo e dinheiro à toa com embocaduras. E o pior, não teve bons resultados e ainda causou sofrimento para o seu cavalo. Esse curso serve para amadores ou profissionais que vira e mexe tem dúvidas sobre o que está acontecendo com a boca do seu cavalo e que está cansado de gastar tempo, dinheiro à toa, sem ter nenhum resultado expressivo. Depois desse curso você vai conseguir identificar sozinho as causas para que você consiga resolver todos os efeitos negativos que você pensa que estão nas embocaduras. E para você não ter dúvidas que esse é um curso diferente de tudo que você já viu, eu viajei em busca de grandes treinadores super conceituados de diversas modalidades diferentes e fiz isso para você entender de uma vez por todas que independente da modalidade que você pratica com seu cavalo ou muar, que os conceitos que te ensino no curso são os mesmos. Independente se você gosta de cavalo de passeio, muares, provas de andamento, rédeas, laço, 3 tambores, timpani, hand short ou hipismo. E ninguém melhor que esses profissionais de alto nível para confirmar isso. Esse é um dos bônus do curso e vai te provar também que quanto mais experiência você tiver sobre esse assunto, menos embocaduras vai precisar para ter bons resultados. Mas Ricardo, quem é você para garantir que nunca mais terei dúvidas sobre embocaduras? Para responder essa pergunta eu vou te falar uma frase que eu repito em todos os meus cursos, que é assim: só existe uma criatura na Terra capaz de ter 100% de razão sobre os cavalos, e essa criatura se chama cavalo. Eu procuro dizer isso logo no início dos meus cursos e faço o alerta: se eu ou qualquer pessoa ensinar uma coisa para vocês que o cavalo não confirme, desconfie. Ou seja, aqui a gente fala e mostra. Até porque falar até papagaio fala. Mas como vai funcionar esse curso? Esse é um curso online dividido em 13 módulos e muitos bônus, que vai ficar hospedado em uma plataforma e você terá acesso a todo o conteúdo para assistir quando e onde quiser durante um ano. E para você que não tem internet boa, pode ficar tranquilo que a nossa plataforma permite que você assista às aulas mesmo quando estiver sem internet. Agora eu vou te falar sobre o conteúdo do curso. No módulo 1, eu vou te ensinar 5 fatores que levo em consideração antes de trocar a embocadura do meu cavalo. Para dizer a verdade, só esse módulo já vai fazer que você entenda o porquê, a causa de todos os problemas que você teve até hoje sobre embocaduras, e você nunca mais vai passar por esses problemas novamente. No módulo 2, eu vou te mostrar diversos modelos de bridões, freios e embocaduras e as principais diferenças entre eles. No módulo 3, vamos falar detalhadamente sobre bridões. No módulo 4, vamos falar sobre freios bridões. E no módulo 5, nós vamos falar detalhadamente sobre freios. Nesses módulos, você vai conhecer diversos modelos e conseguirá ser mais assertivo na escolha da embocadura do seu cavalo. No módulo 6, vou te ensinar a entender onde são e como funcionam as ações das embocaduras. Nessa fase do curso você já vai conseguir identificar se a embocadura atende à sua necessidade de acordo com o formato dela e vai saber qual a reação o cavalo tem para cada formato de embocadura. No módulo 7 você vai entender como acontecem as ações dentro da boca do seu cavalo. Nesse módulo você vai ficar muito mais consciente sobre o que está acontecendo dentro da boca do seu cavalo e vai ser muito mais cauteloso na hora da escolha da embocadura. No módulo 8 eu vou te mostrar a sequência e as embocaduras que uso durante todo o treinamento do meu cavalo, desde a doma até o dia de prova. Esse módulo vai te dar uma base de metodologia e sequência para que você possa criar o seu próprio método de acordo com as embocaduras que você tem. No módulo 9 eu vou te mostrar a maneira certa de colocar a embocadura no seu cavalo para que você comece certo e nunca tenha um cavalo negando na hora de colocar a embocadura. No módulo 10 vamos falar sobre uns assuntos abordados na live que eu vou te mostrar na prática quando é a hora de colocar a primeira embocadura do seu cavalo. Esse é um outro assunto muito importante, pois não adianta nada você saber os nomes de dezenas de freios, saber todas as ações, mas não saber quando deve iniciar o uso de cada embocadura. É claro que isso tudo é baseado na minha experiência como treinador e é por isso que eu vou sempre te ensinar a adaptar tudo isso para a sua realidade de hoje. O módulo 11 é outra super dica, pois você pode botar tudo a perder todo o seu treinamento até aquele ponto. E que quase ninguém fala sobre isso, que é como fazer a troca, a transição de uma embocadura para outra, sem ter nenhuma reação adversa do seu cavalo. No módulo 12 eu vou validar tudo que te falei até agora, te mostrando na prática até que ponto a embocadura faz a diferença no treinamento e no comportamento do seu cavalo. Esse módulo é para você que não consegue ter bons resultados com seu cavalo e pensa que o problema está sempre na embocadura. No módulo 13 eu vou te dar diversas dicas
de coisas que você precisa saber na hora da compra de uma embocadura. Assim você não compra gato por lebre. Com esse conteúdo do curso você já pode se considerar um expert sobre embocaduras. Porém eu prometi para mim mesmo que faria o melhor curso sobre embocaduras e que transformaria as pessoas em expert nesse assunto. Então olha só o que mais eu preparei para vocês. Além desses módulos, teremos ainda diversos bônus. Um deles é a participação de 7 profissionais tops. Um de cada modalidade diferente. E eles vão te dar dicas que você nem imagina sobre os tipos de embocadura que usam, como usam e tudo isso na teoria e na prática. Esse bônus é para você entender de uma vez por todas que tudo que te ensinei até agora, independente da modalidade que você pratica, e inclusive para Moares os conceitos são os mesmos. E esses profissionais vão te falar dicas incríveis e te mostrar na prática esses conceitos. Mas quem são esses convidados? O primeiro é um grande criador de asininos e moares, o Robson Sankara. Ele é proprietário da Estância Sankara, onde além de criar, eles fazem um excelente trabalho de treinamento de moares para sela e competição. Eu fiz questão de chamar o Robson para participar desse projeto, pois eu sei que você que gosta aí de moares também tem muitas dúvidas e eu não queria deixar ninguém fora desse projeto. Nesse bônus, o Robson fala sobre a diferença entre equinos e moares, quais as embocaduras ele usa em seu treinamento desde o início da doma até as competições, freios de competição e muito mais. E é claro, ele vai mostrar na prática um animal validando todos esses conceitos. O nosso segundo convidado vai ser um cara multicampeão nas modalidades Hansort e Team Penny, e que eu já tive a oportunidade de fazer um curso com ele e gostei tanto do sistema de treinamento e da didática dele que eu não podia deixar ele de fora, que é o João Sala. O João vai mostrar as embocaduras que ele usa do início da doma até a fase das competições. Dicas de como usar a redilha na prática, que é uma ferramenta para ajudar o seu cavalo a ficar bem posicionado. A diferença entre freios para amadores e profissionais. E muitas outras dicas fundamentais para você que é apaixonado por essas modalidades. E é claro, também mostrou tudo isso na prática, porque aqui a gente faz questão de validar tudo aquilo que a gente ensina. O próximo convidado também é um super profissional do cavalo, proprietário do Rancho Império, que foi a primeira escola de equitação de Indaiatuba, que é o Marcelo Messias. O Marcelo é uma pessoa que possui um conhecimento muito amplo sobre cavalos e pessoas. E sinceramente, a cada minuto que passo com ele é como se eu estivesse recebendo uma aula de presente. O Marcelo Messias vai falar sobre embocaduras para cavalos de hipismo, quais embocaduras ele usa desde o início da doma até as competições, por que usar um freio articulado e um bocal fixo, exemplo de situações onde o cavalo pesa na embocadura, mas o problema não está na embocadura. E como não poderia faltar, a demonstração na prática, na pista, validando todo esse conteúdo. Agora voltando para o Western. O próximo convidado é mais que um irmão para mim. Ele tem mais de 20 anos de experiência, mas ele viveu um ano de muitas conquistas em 2019 e uma das modalidades mais disputadas no Brasil, que é os 3 tambores. O nome dele é Roberto Santana, mais conhecido por nós como Robertinho. O Roberto vai dar dicas incríveis de embocaduras para cavalos de 3 tambores. Vai mostrar as embocaduras que ele usa durante todo o seu treinamento e muito mais. E como todos, vai demonstrar na prática tudo o que falou. O próximo convidado é o Gabriel Salgado, que eu já falei dele hoje para vocês lá no começo da live. Além de grande amigo, ele é um espetacular treinador de cavalos de Team Hope. E mesmo morando nos Estados Unidos, ele me deu a honra de participar desse projeto comigo. O Gabriel vai mostrar as principais embocaduras que ele usa desde o início da doma até as competições. Em quais situações ele usa determinados freios, quando ele faz a troca das embocaduras e por quê, o primeiro freio que ele usa quando coloca os cavalos no boi, e ele vai mostrar um freio que nos Estados Unidos ele chama de Life Saver, que é um freio salva-vidas, e ele vai explicar o porquê. E muito mais. O próximo convidado é o Dr. Jorge Roberto Pires de Campos. Ele é médico veterinário, formado em Direito, ele é integrante do quadro de jurados da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Manga Larga, ele é assessor técnico, além de um grande treinador e competidor do cavalo manga larga. O Jorge vai mostrar as embocaduras que usa em todo o seu treinamento. Vai dar dicas preciosas para os amantes da raça manga larga, vai falar sobre os principais erros que as pessoas cometem quando se trata de embocaduras e para validar tudo isso vai mostrar tudo na prática para a gente. E para fechar o quadro de convidados com chave de ouro, vamos acompanhar do início ao fim o tratamento odontológico de um cavalo com o especialista dentista de cavalos, meu grande amigo aí, Dr. Gustavo Araújo. E vamos falar sobre os principais problemas odontológicos mais comuns que fazem os cavalos reagirem à embocadura
quais as reações mais comuns que os cavalos com problemas odontológicos podem demonstrar durante o treinamento. Ele vai tratar um cavalo e vamos falar sobre a ligação entre os problemas odontológicos e as reações desse cavalo nos treinos. E é isso aí, pessoal. E se você pensa que acabou, ainda tem mais. Nós temos um vídeo bônus para você que está começando agora de como montar embocadura na cabeçada, pois isso é um erro grave e que acontece com mais frequência do que imaginamos. Eu sei que você deve estar achando que já é o bastante, mas para afirmar meu compromisso de 100% de aproveitamento com vocês, eu darei 2 meses de assessoria via WhatsApp para você, onde você poderá me enviar vídeos, áudios e textos que eu vou te ajudar a solucionar os problemas que você estiver enfrentando. Imagina que eu vou estar te ajudando durante 2 meses e tirando todas as suas dúvidas, e é claro que para quem já me acompanha sabe que eu viajo muito e tenho uma vida muito corrida, mas garanto a vocês que vou responder a todos individualmente. E aí, o que achou do curso? E ainda tem mais. Você que comprar o curso e terminar de estudar todo o conteúdo, vai receber um questionário e uma tarefa, e se responder e cumprir a tarefa, vai receber o seu certificado digital de conclusão do curso. É isso mesmo, todos vão ganhar, porém a condição é que você faça o curso até o fim, pois como eu falei para vocês, quero me certificar que vocês estão comprometidos com o aprendizado. Bom pessoal, vocês estão conseguindo entender que eu estou 100% comprometido com o sucesso de vocês? Agora vocês devem estar se perguntando, quanto vai custar esse investimento? Vocês já sabem pela minha história que foram 28 anos de experiência, dezenas de cursos, sem contar os investimentos na produção de todo esse material. Realmente, se eu for somar tudo isso, seria um valor muito alto. Só para vocês terem ideia, vamos falar dos bônus. Os bônus dos convidados. Quanto custaria você andar centenas de quilômetros e pagar hotel, despesas de viagem, para buscar todo o conhecimento de todos esses profissionais que estão no curso? Só para vocês terem uma ideia, nesses mais de 20 anos de cursos que eu fiz, eu já gastei por baixo mais de 40 mil reais. Pois naquela época todos os cursos eram presenciais e longe daqui. E quando eu levava o cavalo, as despesas aumentavam mais ainda. Esses dias eu estava olhando na minha bolsa de embocaduras e vi que durante esse tempo em que eu não entendia de embocaduras, eu gastei mais de 5 mil reais. Isso são só as embocaduras que eu ainda tenho, fora as que se perderam por aí. E para você? Quanto custou para você e para o seu cavalo até hoje a falta desse conhecimento? Quantas embocaduras você comprou e estão aí paradas na sua casa, sem uso? Quantas provas você perdeu? Quanta frustração você já teve nos treinos ou no passeio? Só para vocês entenderem, hoje eu recebo uma diária em torno de R$ 1.500 para ministrar um curso presencial. Então imagina só, nesse curso eu vou estar assessorando vocês por 2 meses. Mas vocês podem ficar tranquilos que vocês não vão precisar investir todo o tempo e dinheiro que eu investi para chegar até aqui. Para essa turma, o valor do curso vai ser de R$ 767. E se você achou caro, faça as contas de tudo que te falei até agora e você vai perceber que esse é um investimento muito pequeno, perto dos benefícios que ele vai te trazer. Mas olha, como eu estou muito empenhado em ajudar o maior número de pessoas possível, para essa turma eu farei um desconto para as pessoas que fizerem as inscrições nas primeiras 48 horas. É isso mesmo. Quem fizer as inscrições até as próximas 48 horas vão investir apenas R$ 497 à vista ou 12 vezes de aproximadamente R$ 49. Mas Ricardo, e depois disso acabam as vagas? Depende. Se o número de vagas for encerrado, sim, pois quero entregar o meu melhor para vocês. Então assim que essa quantidade se esgotar, eu encerro as inscrições na hora. Então pode ser que quando você tentar comprar, não terá mais vagas. Caso ainda tenham vagas, após 48 horas você vai investir R$ 767, que é o valor real para essa turma do curso. Então repetindo, o desconto é somente para as pessoas que comprarem nas primeiras 48 horas, a partir de agora. Depois vocês terão mais 5 dias para efetuar a compra, porém sem o desconto. Ou como eu falei para vocês, até atingir o número de pessoas que eu pretendo ter nessa turma. Mas Ricardo, não vai ter esse curso novamente? Eu não sei, pois a minha agenda é muito corrida. Mas se tiver, vai ser mais para frente e porém o valor será diferente. Realmente essa é uma grande oportunidade para você que fizer parte dessa turma. E se você ainda está com dúvida, eu vou te dar mais um bônus incrível. No final da assessoria, eu e minha equipe vamos pegar 3 principais dúvidas dos alunos e eu vou gravar uma aula 100% prática respondendo a essas perguntas. Sei que você nunca deve ter visto algo assim, né? A questão é que eu estou 100% comprometido a ajudar você para que você nunca mais passe pelas situações que eu e meus cavalos passamos. Mas pode ser que você esteja pensando assim, e se eu comprar esse curso e ele for uma porcaria?
E é por isso que eu decidi te dar 2 garantias que você nunca viu. Se você comprar o curso e não gostar, você tem 15 dias para devolver. Isso mesmo, por lei eu preciso te dar 7 dias. E mesmo assim eu tenho tanta certeza da minha missão com você, que vou te dar mais 8 dias. E se realmente não gostar do curso, eu devolvo o seu dinheiro de volta, sem você precisar explicar nada. Simples assim. E aí, o que você achou? Vocês estão pensando que é brincadeira? Não é não, tá pessoal? Você vai investir só R$ 497 à vista, ou 12 parcelas de aproximadamente R$ 48, R$ 49, com a garantia de se tornar um expert sobre embocaduras em apenas 2 meses. E aí, restou alguma dúvida? Olha, se você já deu uma pesquisada pelas mídias sociais, sabe quem eu sou, já viu que eu não dependo disso para viver e que realmente eu estou comprometido com essa missão. Eu nem ia falar sobre isso com vocês hoje, mas agora eu vou abrir para vocês qual é a minha maior missão. Eu acredito de uma maneira diferente sobre dom, mas se tem um dom que Deus me deu é cuidar de cavalos. E para isso eu preciso ajudar vocês a fazerem a sua parte. E agora eu vou te dar a prova final do meu comprometimento com você, te dando uma garantia que você nunca viu. Se até o final de 2 meses, você que fez o curso completo, assistiu a todos os vídeos, participou das assessorias, fez tudo o que eu te orientei e mesmo assim ainda continua com dúvidas sobre embocaduras, eu vou te chamar no privado em uma chamada de vídeo e vamos resolver todas as dúvidas que você tiver, só eu e você. E se eu não conseguir te ajudar, eu te devolvo o seu dinheiro e mais R$100 do meu bolso e ainda por cima você continua tendo acesso ao curso durante 1 ano. Parece loucura, né? Mas eu sei da minha missão e eu estou aqui para cumpri-la. Olha pessoal, é muito simples. Eu penso que nós precisamos ter mais profissionais comprometidos com os resultados das pessoas, tá? E eu só estou aqui fazendo a minha parte. Bom pessoal, chegamos ao fim da aula e agora você tem 3 opções. A primeira é simplesmente ignorar essa oportunidade e continuar tudo como está, correndo o risco de machucar e ainda não conseguir resolver seu problema com seu animal. A segunda opção é tentar fazer isso por conta, mas se você fizer isso, as maiores chances são que você vai cometer os erros que eu cometi. Vai levar muito tempo para aprender tudo que eu preparei nesse curso e ainda vai colocar a saúde e o treinamento do seu cavalo em risco. E a terceira opção é se inscrever no meu curso, ganhar todos os bônus e ter 100% dos riscos sob a minha responsabilidade. E caso não goste do meu conteúdo, pedir seu dinheiro de volta dentro do prazo de garantia. Lembrando que o link para fazer a inscrição do curso vai estar aqui embaixo e podem ficar tranquilos que eu vou responder a todas as dúvidas e comentários que vocês deixaram aí. Muito obrigado pela presença de todos vocês, espero ter contribuído de alguma forma na vida de vocês e dos seus cavalos. E eu quero parabenizar você que tomou a decisão de comprar o curso e investir em conhecimento e trazer bem-estar para você e para o seu cavalo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.